Muito boa noite. Boa noite para você que acompanha aqui a TV Convenção de Itu. Hoje, na sala com as três damas, estamos recebendo o jornalista e escritor Paulo Stuck. O Paulo Stuck acaba de lançar o seu terceiro romance intitulado Triste Amor de Augusto Ramalho. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo aqui ao Três Damas. Boa noite, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Boa noite, Malu. Boa noite, Priscila. Boa noite. Paulo, agora que você já está no seu terceiro romance, a gente quer fazer aí um retrocesso lá no comecinho da sua carreira, né? Lá quando você começou a escrever. É verdade que você começou a escrever aos 9 anos de idade? Aos 9 anos eu comecei a escrever o primeiro livro, né? Escrever, acho que eu escrevo desde sempre. Né? É igual desenhar, eu acho que o desenhista ele não aprende na escola, né? Desenhar você não aprende na escola, é uma forma que escrever, você aprimora. E eu comecei a escrever desde que me deu por gente. Né? E o primeiro livro que me aventurei a fazer, eu tinha 9 anos. Foi datilografado numa máquina de escrever Olivetti do meu pai. Uma Olivetti. Naquele tempo, né? Imagina. E Paulo, quem influenciou você? Olha, eu sempre li muito. Né? Eu acho que normalmente quem lê escreve. Né? Escreve bem. Né? E eu venho de uma família de professoras. Né? Todos liam, era hábito. Após o almoço, cada um pegar seu livro, sentar no sofá ou deitar no sofá e ler. Então eu cresci nesse meio. E a escola também teve, queira ou não, um papel importante. Eu lembro que da famosa coleção dos livros de Marcos Rey. A série Vagalume, A série Vagalume. Né? Então, Vagalume, né? É, isso mesmo. Foi o primeiro, Marcos Rey foi o primeiro grande ídolo meu na literatura. Um cadáver ouve rádio. Um cadáver ouve rádio. Escaravelho do Diabo. É bem legal lembrar esse período, né? Porque acho que quando a gente lia esses livros, acho que quem lia, as crianças que liam e gostavam, né? Queriam ser escritores, porque era uma aventura tão grande, né? E o livro parecia tão denso na época, né? Nossa! E a época era tão boa, né? Adolescência, pré-adolescência. Agora mesmo a gente estava comentando dos primeiros livros que marcaram nossas vidas e realmente marcam, agora um né? pouquinho antes de entrar aqui para a entrevista, nós estávamos comentando os livros que marcaram as nossas adolescências, né? A gente lembrou do Feliz Ano Velho, né? Feliz Ano Velho. Foi o livro que marcou a minha adolescência, realmente, porque acho que talvez pela linguagem e por retratar assim, toda a ditadura, o sofrimento das famílias que passaram por isso, né? Tiveram seus familiares retirados de dentro de casa e sumiram, né? E pela própria tragédia, né? Pela tragédia. Tragédia que ele viveu, né? Mas, Paulo, você fala bastante do Marcos Rey, né? Então, você acha que essa leitura influenciou você? Porque você tinha também a sua família, né? Uma família também voltada para a intelectualidade e tal. Mas essa literatura infantil, infanto-juvenil aí, isso foi importante na sua vida? Foi. Eu acho que em todo o processo de comunicação você trabalha com conteúdo e audiência. Né? Então, eu acho que naquela fase, né, a série Vagalume e o Marcos Rey, enfim, e outros autores também, foram fundamentais, né? Para mim era o tipo de literatura que eu tinha acesso, né? E foi realmente o que começou a despertar o gosto, a paixão pela ficção. Né? E Paulo, falando no seu primeiro livro, voltando a falar no seu primeiro livro, você chegou a terminar o seu primeiro livro, esse livro que você começou aos 9 anos? Não, ele parou com 360 páginas. Nossa, bastante! Uma criança de 9 anos escrever 360 páginas é muita coisa. A minha sobrinha tem 7, acabou de escrever agora, ela fez 8 páginas, eu já achei o máximo. Imagina, o Nicolas acha isso uma bíblia. Mas para mim era um sofrimento que a professora impunha limite na redação. Para mim era... Eu como jornalista, no começo sofri muito, porque você tem que aprender a ser conciso.
ser objetivo não era é nada uma das consigo. qualidades do bom jornalista, é verdade. Sim. E Paulo, esse livro, né, que você começou aos 9 anos, ele existe, as páginas originais que você escreveu, ele existe ainda? Existem? Sim, esse livro está com o meu pai. Né? Ficou com ele, eu acho que ele guardou aquilo ali, as 7 chaves, ele não mostra e não abre mão daquilo por nada. E você reviu esse material depois de adulto, já ou não? Não, até mesmo hoje, os livros que quando eu acabo de escrever um livro, eu não releio, eu não revejo. Se eu reler, algumas das coisas que eu escrevi, eu não publico. Você quer mudar tudo? Não, eu não publico. Simplesmente não publico. Não, tá ruim demais. Mas é natural isso, né? Até, às vezes, quando eu escrevo alguma coisa, eu termino, daí, não era isso. E se eu ficar lendo, eu vou mudando. Mas isso todos nós, né? É um processo engraçado, porque quando você tem uma ideia e começa um projeto de um novo livro, né, a impressão que dá, assim, quando você começa a escrever, nossa, é a melhor coisa que eu escrevi na vida. Quando você termina a última página, puxa, que lixo, né? Eu ter feito coisa melhor. Mas eu acho que isso é bom, eu acho que te incentiva sempre a estar crescendo, estar fazendo coisa, melhorando, né, buscando outras fontes, buscando outras referências e estar melhorando. Eu acho que isso é legal, a partir do momento que você fica satisfeito com o teu trabalho, você não cresce mais. Isso é verdade. Ô Paulo, e desde criança, o que te inspira? É o quê? É um mundo paralelo que você tem na sua cabeça? São acontecimentos no decorrer da vida? O que te inspira? Boa pergunta. Eu acho que a leitura em si foi uma grande fonte de inspiração, né? Mas para qualquer um que escreve, a vida é a principal fonte de inspiração, né? Então, a vida que você tem em casa, a vida que você tem na escola, as pessoas que você observa na rua, são potenciais personagens, né? Eu fui uma criança muito sozinha, né? Então eu acho que isso também ajudou a criar um mundo só meu, um mundo paralelo, né? Como você disse. Não sei se foi isso, talvez tenha ajudado também. Eu achei muito interessante uma entrevista agora recente do autor da novela da Globo agora, o Avenida Brasil, e ele fala que ele também era muito solitário e desde criança ele aprendeu a brincar com personagens. Então ele tinha lá ele montava uma novela desde os 8, 9 anos de idade, ele montava uma novela para poder brincar. Montava os personagens, fazia os bonequinhos se contracionarem, se relacionarem e tal. E ele está saindo muito bem nessa Avenida Brasil. E ele está arrasando, né? Você vê que é uma coisa que realmente tá na essência da pessoa, né? Você com 9 anos, ele também tão jovem, tão criança. Pode ser que seja recorrente, mas o fato é que o grande barato, a coisa mais gostosa do processo de criar personagens, de criar histórias e entrelaçar tudo isso, é que de uma forma ou outra você acaba brincando de Deus, né? Você acaba decidindo destinos, você cria, você conduz tramas, né, e decide finais, né? Então eu acho que é gostoso também. Essa é uma coisa que eu me divirto, é uma coisa que me diverte quando eu estou no processo criativo e estou na prática realmente da escrita. E acontece de você planejar um determinado fim para um personagem e no meio do caminho você reformular todo esse personagem de forma que ele vá terminar de outra forma? Já aconteceu, mas não. Eu escuto muito alguns autores falarem que o personagem ganha vida, a história ganha vida própria, então o enredo vai se desenvolvendo e no fim. Eu acho que comigo pelo menos nunca aconteceu. Como que você faz como que é esse processo seu? Você tem os personagens já formados na sua cabeça e já tem, por exemplo, o fim que cada um vai ter? Eu parto de uma história, de um enredo, e dentro desse enredo eu vou criando os personagens, né? Normalmente eu não trabalho, né? Até hoje eu acho que eu não criei nenhum personagem do tipo herói, né? Eu acho que até pelo tipo de livro que eu escrevo, os personagens sempre têm um quê de humano e de anti-herói também. Então primeiro de tudo nasce o enredo, e depois eu vou criando personagens que têm um potencial para desenvolver esse enredo. Falando assim parece uma coisa tão planejada, mas na verdade não é, né? O nascimento é quase concomitante, nasce ao mesmo tempo, né? Mas se você me perguntasse o que nasce primeiro, seria um enredo, com certeza. O argumento. E você teve 2 livros que você chegou a terminar, mas não publicou, né? Então eu queria que você falasse dessas duas obras que chegaram ao fim, foram completadas, mas que ainda você não teve oportunidade de editar, né?
Foi interessante. O primeiro livro que eu publiquei, O Natal Sem Mamãe, em 2008, na verdade, eu terminei de escrever O Natal em 2003. Nesse meio tempo, entre o primeiro e o segundo livro, eu escrevi mais um, chamava O Redentor. Uma história de crime e tal, mas realmente é impublicável, o negócio é muito ruim. Tanto bem que meu filtro é muito crítico, mas esse eu me superei. Por quê? Por que você classifica assim? Não, nenhum livro que eu escrevo me agrada de verdade, né? Mas esse me desagradou demais. Então não seria para mim impublicável. Aquela coisa que você escreveu, eu acho que foi um momento muito específico da minha vida. O livro serviu mais ou menos como uma catarse psicológica, um desabafo, um momento que eu estava vivendo. Terminou, concluiu, então gaveta e não dá. E esse livro fala sobre o quê? É um romance policial? É uma história policial? É uma história policial, mas na verdade, naquele momento, a grande questão do livro, que o livro lança é a fé. Né? Então é um criminoso, o nome dele é João de Deus, né? Uma brincadeira que eu faço com a religião. E ele vem de uma família muito religiosa, ele sofreu todo tipo de moléstia que você possa imaginar. E ele mata por isso. Né? E ele é uma pessoa extremamente religiosa, extremamente piedosa. Então, fala um pouco da hipocrisia, eu ataco a hipocrisia da igreja, principalmente a igreja católica, que é onde eu fui formado. Enfim, e outros pontos. Você vivia aí, nesse momento uma crise interna com a religião? Não só com a religião, como outras coisas também. Essa é uma coisa interessante também de quem se dedica à criação de alguma coisa, né? Parece que uma coisa que esse pessoal tem em comum é sempre aquela ebulição interna. A pessoa nunca está contente, nunca está encaixada em nada, né? Isso é a força motriz também para escrever. E o outro romance, que eu particularmente gosto dele, mas eu acho que também hoje não vem ao caso publicar, eu escrevi com 16 anos. O primeiro romance que eu terminei realmente, chama O Porta-Retrato, e fala sobre suicídio. Né? Então, eu cheguei a ser finalista no Prêmio Santa Catarina, com esse romance, o Prêmio Literário de Santa Catarina. Não venci, mas também eu acho que passou o ponto, eu não levei adiante a publicação. E hoje, 20 anos depois, acho que já não é mais o momento, né? Já não cabe mais? Eu acho que é um outro polo. Né? Tudo bem que cada livro, ele pontua uma fase do autor, mas é algo muito distante. Quem sabe um dia eu Mas Paulo, você retome. não acha que de repente uma pessoa que esteja numa outra fase também, ela não se identificaria com o livro? É que o Paulo mudou. Mas o leitor, que de repente está numa fase que se identifique com o livro, né? Então eu acho que você deveria também pensar nisso, porque de repente você escreve seus livros hoje, é aquele momento, é o Paulo de hoje. Daqui a alguns anos não vai ser mais legal, porque o Paulo já mudou. Mas de repente o leitor vem e lê, ele se identifica com a história, né? Então tem que pensar assim também. Eu nunca pensei por esse lado. Na verdade foi um projeto que eu engavetei e eu não me vejo hoje trabalhando nesse livro, né? As pessoas falam, por que você não retoma esse livro e não reescreve? Se eu reescrever, ele não vai ser mais o mesmo. Não vai ser mais o mesmo. Então, o Paulo, aos 16 anos, tinha aquela visão de mundo. Apesar de não ser um livro infanto-juvenil, nada, mas ele tinha aquela visão de mundo. Hoje é bem diferente. Apesar de algumas coisas não terem mudado. Você falou do Natal Sem Mamãe, né? Que foi seu primeiro romance. Então eu queria que você falasse mais sobre o Natal Sem Mamãe, como que surgiu a ideia de escrever esse primeiro livro que você finalmente editou, né? E como foi assim esse processo todo de fazer a primeira publicação, porque editar um primeiro livro, soltar um primeiro livro no mercado é muito difícil, é um processo difícil também, né? Olha, hoje em dia não está tão difícil assim não, viu? Hoje em dia há várias editoras que trabalham com tiragens menores e o difícil é vender. O difícil é você conseguir espaço numa livraria, destaque numa livraria e realmente vender. Uma coisa é você publicar o livro, colocar embaixo do braço e sair vendendo. Outra coisa é você realmente ter um suporte da editora para ajudar na venda do teu livro. O autor, normalmente ele não gosta de aparecer, né? Ele não é um artista de TV, ele não vive da imagem dele, ele vive daquilo que ele escreve. Então ele quer ser conhecido por aquilo que ele escreve, não por... E prateleira vende, né, Paulo? Prateleira vende, capa vende, prateleira vende e propaganda vende. Né? E quem escreve não faz propaganda. Né? Quem escreve não vai falar sobre a própria obra.
Fica uma coisa até meio pedante. Se você puder estar nas melhores prateleiras do país, certamente você vai vender, né? Acho Sim, que com certeza. por isso que a escolha da editora é importante. Mesmo que o livro seja horrível. Depois você vê aí a vida do Roberto Justo, coisas assim que... Sabe, vendendo e vender, você vai livros não ficção, entre os mais vendidos, quer dizer, enfim. Bom, sobre o primeiro livro, retornando aquilo que você perguntou, né, ele fala da hipocrisia familiar, né, o principal tema. A ideia surgiu em 1995, no primeiro Natal sem a minha avó, que era a grande matriarca da família. Então, no momento da oração, antes da ceia, todo mundo naquela tristeza, chorando, foi ali que nasceu a ideia do enredo completo do livro. Né? E quando eu escrevi pensando até mesmo em adaptá-lo para uma peça de teatro, porque toda a trama se passa numa noite. O livro todo é uma noite só, a noite de Natal. Só a noite de Natal. Comecei a escrevê-lo, parei, refiz, e enfim, fui terminar em 2003, engavetei, né, que eu não mostrei para ninguém, não é só meu, né, estava muito ruim. E em 2008 eu decidi, eu estava já com um segundo projeto em andamento, né, e falei, bom, está na hora se eu não tirar alguma coisa da gaveta, né, eu sempre tive o sonho de ser escritor, se eu tirar alguma coisa da gaveta não dá, por osmose ninguém vai me conhecer, né, por telepatia não vai dar, então resolvi me aventurar, venci um pouquinho da vergonha, mostrei para algumas pessoas e mandei para as editoras, para algumas editoras, mandei para grandes, mandei para pequenas, mandei para médias. E uma editora de São Paulo me chamou, conversou, viu potencial no livro e a gente assinou o primeiro contrato. Eu publiquei o primeiro e o segundo livro com essa editora. O nome da editora é? Scortese. Scortese. E nesse processo, no primeiro livro, qual foi a parte mais difícil? Finalizar o livro, o meio ali, quando você está tendo que decidir como você vai fazer com os personagens, os finais dos personagens, ou foi realmente a edição, ou foi essa busca da editora? Qual parte de todo esse processo para você foi mais difícil? Acho que duas grandes dificuldades. A primeira foi terminar o livro. Tá, eu cheguei num ponto que eu percebi que eu havia planejado o livro inteiro, mas não tinha como finalizar aquilo, né? Mas e a outra grande dificuldade, que eu acho que foi a maior dificuldade, foi vencer a minha autocrítica. Então, para quem não sabe o que é isso, pode até parecer bobagem, mas é um processo muito doloroso. Você se expor suas ideias, expor um lado que é só seu até então, para avaliação de outros. Uma coisa é você dar para parente, falando, nossa, como você tem talento. Outra coisa é você dar para uma pessoa que vive disso, de publicar livros, e vai analisar aquele livro com frieza, como um negócio. Como negócio. Né? Então, exige um pouco de frieza e maturidade por parte do autor também. Então, essa, para mim, foi a maior dificuldade do primeiro livro. Tem que estar aberto a críticas, né? Porque elas vêm do ponto de vista comercial, o dono da editora vai realmente falar o que realmente achou, né? E o gozar com o medo não era tanto das críticas, porque eu sou muito crítica comigo, né? O medo era você receber crítica por algo tão íntimo, né? Quer dizer, você abrir o seu íntimo para tomar bordoado, né? Esse foi realmente o que mais doeu, mais pesou no momento. Mas enfim, venci e confesso que até hoje é a mesma coisa. Quando eu mando um projeto novo para a editora, eu fico naquela ansiedade, aquela angústia, fala, puxa, o que ele vai achar? Será que eu fui melhor, eu fui pior do que da outra vez? Enfim. Natural, né? É um processo, acho que natural. Mas aí depois do Natal Sem Mamãe, você começou um segundo projeto aí, que é o seu segundo livro, que foi A Fonte. A Fonte, isso. Então, sobre A Fonte nós vamos falar no próximo bloco, ok? A gente volta já já. Venha viver tudo o que você sempre sonhou no Residencial Fazenda Alvorada. De volta com Três Damas, hoje estamos recebendo aqui o jornalista e escritor Paulo Stuck. Paulo começou a falar no primeiro bloco, antes de a gente encerrar o primeiro bloco, sobre o segundo livro deles, intitulado A Fonte. Paulo,
a fonte. Em que você se inspirou e como é que foi a elaboração desse segundo livro seu, que foi lançado na Bienal de São Paulo, né? Foi lançado na Bienal de São Paulo em 2010. A ideia da fonte nasceu em 2008, né, praticamente junto com o projeto de publicação do Natal Sem Mamãe. Chegou um momento que eu estava entre publicar os dois, ou esperar para terminar a fonte e publicá-lo, ou investir realmente no Natal. Acabei optando pelo Natal Sem Mamãe, até pelo simbolismo que o livro tem para mim. E então, depois que eu publiquei o Natal, parti para esse segundo projeto. Ele fala sobre jornalismo, na verdade o tema central dele é o jornalismo, uma crítica ao jornalismo e aos jornalistas. Eu queria criar um enredo polêmico, né, em torno da profissão do jornalista. Que é a sua profissão, que você estudou, né? Exato. E que me deu muitas decepções também. Deu alegrias, mas deu muita decepção também. Fala um pouco sobre essa decepção com o jornalismo. Minha experiência que eu tive em jornalismo de redação, né, deu para perceber algumas coisas. Primeiro, há uma falsa percepção de categoria. Né? Eu acho que os jornalistas às vezes só se unem quando é para defender erros dos colegas, né? Não quando é para reivindicar coisas corretas. Mas isso não é exclusivo dos jornalistas, não. Mas toda a profissão. De um profissional que tem o senso crítico e tem a missão teórica de esclarecer a opinião pública, de formar a opinião pública, e para isso tem que usar o bom senso, né? Para mim foi ingenuidade, mas para mim foi ruim, né, impactar com a realidade, né, de uma profissão de uma classe egoísta, uma classe egocêntrica. Né. As edições saíram, isso é uma coisa que me marcou bastante. Não aconteceu especificamente comigo, mas em vez de você analisar a edição do jornal como um todo e pensar, poxa, em que a gente pode melhorar, a diversão de cada um era ver o que o outro errou. E apontar, né? Quer dizer, sabe, poxa... Mas isso acontece muito. Agora eu vou contar uma... Mas isso é uma das coisas mais divertidas da redação. O tempo que eu estava no Periscópio ainda, e um outro jornalista de um outro jornal adorava ficar, né, lá na coluna editorial dele, lá, apontando os erros nossos. Aí um dia ele cometeu um erro muito grande. Aí eu já pus lá nos 2 pontos. Eu erro, tu erras e ele erra. E comentei o erro dele, porque apontar o dos outros é fácil, né? Agora, quando você é apontado, daí a pessoa sente na carne o que é ficar apontando o erro do outro. Mas, infelizmente, essa é uma postura que o jornalista adota no dia a dia dele. Ele é especialista em escarafunchar e apontar erro dos outros, mas eu nunca vi ninguém mais ofendido quando alguém reverte o jogo e aponta os próprios erros da pessoa do que um jornalista. Né? E quando isso acontece, a classe se une. A classe se une. Né? E daí você vê, às vezes, absurdos acontecendo por abuso de poder da imprensa. Eu sou totalmente a favor da liberdade de imprensa. Eu acho que o abuso faz parte dessa liberdade. Né? Mas nós não temos aqui uma imprensa bem preparada. Nós temos liberdade de imprensa, que é uma imprensa extremamente ruim, mesmo a grande imprensa. Então, eu acho isso complicado, porque você que está fazendo jornalismo de qualidade não está. O abuso existe. Nós temos N casos, né? Inclusive tem um caso que virou até tese de muitos comunicadores aí, que é aquele caso da escola base, que inclusive nós sabemos hoje que o casal escolheu Itu para morar, né? E o casal mora aqui em Itu hoje, mas eles sofreram um abuso absurdo da imprensa. Agora, ali é aquela história, né? Uma tragédia nunca acontece por causa de um fato só ou por causa de uma pessoa só, né? Ali foi uma sucessão de fatos, né? Uma sucessão de erros que culminou, óbvio, com a publicação, se eu não me engano, foi no estado de São Paulo, no Estadão. Na verdade, eu acho que o erro foi um só. O erro foi um só, mas esse erro se encontra numa esfera muito maior do que simplesmente do erro pessoal. É a cultura do furo. Não, sem dúvida. Então é aquela pressa assim, eu digo que foi uma sucessão eu vou de erros. denunciar. Você quer ouvir, se você não quiser me ouvir, eu vou partir para o próximo. Outro, sim. Lógico. Então, eu digo que foi uma sucessão de erros porque o delegado errou
né? Ou seja, a polícia como um todo errou, o jornalista errou, o editor daquele jornalista errou, depois a mídia, a televisão errou também, quer dizer, ganhou uma e era tudo mentira, né? No caso da Isabela Nardoni, por exemplo, chegou um ponto que eu estava rezando para os pais serem culpados, pelo amor de Deus, se não fossem. Nem me fale. Já verdade. estava Eles já estavam condenados. A partir do segundo dia, aquela novela toda, aquele circo foi armado com o protagonista e o antagonista bem definidos. O vilão já estava definido ali. E a imprensa precisa desse show. E olha, é bom que se lembre que eram 7 jurados. Ah, não, foi no caso da Suzane Richthofen. No caso da Suzane Richthofen, quase que ela foi absolvida, foi 4-3. Agora, no caso dos Nardoni, nem tinha como, nem. Mas no caso da Suzane Richthofen lá, que matou os pais lá, junto com os irmãos Cravinhos, ela quase foi absolvida. E, no entanto, a imprensa já tinha condenado, né? Agora, eu acho o grande erro da imprensa não é nem esses abusos, esses erros. A falta de averiguação é um pecado mortal na prática do jornalismo. Concordo, tá? Mas eu acho que a partir do momento que você tem a liberdade de imprensa e ela é necessária, você está sujeito a isso. O maior erro da imprensa no Brasil, no caso específico de Brasil, que eu vejo, é a conivência que ela tem com o poder público. A conivência, isto é, ela é tão cruel para julgar o caso de assassinato de uma menina, e ela é tão conivente com pessoas públicas, com políticos, que matam de fome através do dinheiro que eles desfalcam. E falar que o jornalista que cobre Brasília, que cobre a política de São Paulo, do Rio, não importa que estado seja, não sabe, é mentira. É mentira. Então, sem dúvida. Essa simbiose com o poder que o jornalista tem, o jornalista adora ser paparicado, adora receber jabá, canto da adora... sereia. É o canto da sereia. O canto da sereia. Eu já ouvi de vários colegas assim, você tem marca coletivo de imprensa de manhã, porque tem café da manhã, o jornalista vai. Se você marca no meio da tarde que não tem nada, o cara não vai. Ele vai priorizar outras coisas. Então, poxa, e cadê o interesse, né, público, da opinião pública que você ensina na faculdade para os alunos? Então, por uma série de fatores, né, eu fui me decepcionando rapidamente com a prática do jornalismo. Eu tentei agora, colocar Paulo, vem cá. Disso. Uma das coisas mais divertidas de se trabalhar numa redação é ver os erros dos outros e, claro, você tem que entrar na brincadeira, né? Como diz como diz o meu amigo lá, Mirna, se você não sabe brincar, não desce pro play. Só que é assim, né, Mar? Cada um dança a sua música. Claro. De repente, um se encaixa nesse perfil, sem né? dúvida, é a decepção, né? É a decepção. Não é bem pela crítica, não é pela crítica ao meu trabalho, mesmo porque, como eu disse, não que eu não tenha errado, mas eu não fui alvo e não era em tom de brincadeira, era uma coisa tão... Claro. O esforço que estava sendo gasto ali, teria sido gasto para melhorar o jornal como um todo. Erros precisam ser apontados para melhorar o jornal, óbvio. Todo dia, mas né? não dessa forma. Né? Não dessa forma. Eu me lembro que a gente trabalhava no Periscópio, na redação do Periscópio, e uma das coisas que eu imagino, guardo até hoje, isso faz, sei lá, 20 anos quase, e tinha uma jornalista queridíssima, e ela escreveu... uma matéria dizendo assim, um cavalo não identificado foi atropelado. Eu esqueci a identidade. Nossa, o cavalo esqueceu a identidade, não tinha placa. Então essas coisas que a gente, né, acontecem nas redações e a gente vai guardando, vai colecionando, né? Olha, eu não sei se eu sou muito utópico ou não, mas eu acredito que não é à toa que a jornalista a imprensa é chamada de quarto poder. Eu acho que a imprensa tem sim poder para mudar um país se ela quiser, né, para derrubar políticos, para colocar políticos lá. E isso só não acontece no Brasil com tantas evidências que a gente tem da sujeira na nossa política, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, enfim. Só não acontece porque também, além da conivência do judiciário, que é muito ruim, há a conivência também da mídia. E Paulo, para você que é jornalista e escritor, qual das duas linguagens você acha que tem esse poder maior para mudar a sociedade? A literatura ou o jornalismo? Porque através da literatura também, quando o escritor sabe plantar ideias, sabe colocar as ideias dele, ele pode fazer uma revolução, né? Então, assim, qual das duas linguagens você particularmente gosta mais ou acha que atinge mais a sociedade? Eu acho que a mudança, menina, tem que começar na pessoa. Antes disso, tá um passo antes. A mudança tem que começar na pessoa, no cidadão. E você só consegue isso com educação. Quando você tem um povo educado, você tem uma terra fértil para tentar mudar alguma coisa, para plantar palavras, para plantar imagens, para plantar ideias. Né?
Quando você tem um povo que sofre muito mais com a derrota do time no final de semana do que de ver na televisão que ele está sendo roubado, né? E aquilo passa, né? Então você não tem terra para arar. Eu acho que primeiro de tudo você tem que criar na pessoa a vontade de mudar. E você só cria isso com a educação. Infelizmente o brasileiro ele pode estar tendo acesso à escola agora, mas ele é um povo extremamente mal educado em todos os sentidos, né? Então, se você quer mudar alguma coisa, você tem que investir primeiro no ser humano, que é a terra onde você vai plantar, seja a informação, a crítica, seja ela escrita, falada, imagética, enfim, não importa. Trabalhe o ser humano, né? Então eu acho que a mudança está um passo antes daquilo que você me perguntou, está na pessoa. Então vamos falar agora sobre o Triste Amor de Augusto Ramonet, que foi o seu terceiro livro e o lançamento foi aqui na Nobel em Itu, né? O que fala o Triste Amor de Augusto Ramonet? Pelo título a gente deduz, mas eu queria que você falasse um pouquinho a história, o argumento, né? Vocês vão me achar até, acho que sou de mal com a vida, né? Mas não sou. O engraçado é que os 3 livros têm como base alguma forma de crítica, né? O primeiro, crítica à estrutura da família. Segundo, crítica à prática de vinculação do jornalismo ao poder, né? Colocando o jornalista como um anti-herói, o personagem, o protagonista como um anti-herói. E o terceiro, a crítica ao amor, ao sentimento, a forma como o amor é tratado hoje, né? Como o relacionamento homem-mulher é tratado hoje. A história se passa em 2 momentos. Na verdade, o desafio de escrever esse livro foi você controlar isso. É um livro dentro de um livro. Então, ele começa no tempo atual, com um jornalista de sucesso, um escritor de sucesso, perdão, que perde a esposa de uma forma trágica, e então ele decide se matar. Ele se culpa pela morte da esposa, vou acabar com tudo, né? Então ele viaja para uma praia isolada e ele não tem coragem de dar cabo da própria vida. E por uma série de encontros e desencontros aí, ele acaba encontrando um manuscrito, né, deixado por um escritor chileno em 1997, um escritor chileno exilado do Chile na época de Pinochet, e que vive também uma conturbada história de amor, um romance, uma mulher dominadora, uma mulher possessiva, né? Então aquele livro serve como uma espécie de catarse para a própria situação que ele está vivendo, né, para o drama pessoal, né? Então é um livro dentro de um livro. Foi uma experiência legal. E o Triste Amor de Augusto Ramonet tem para vender na Nobel. Aonde mais o público acha para comprar? Hoje ele está à venda na Nobel, ele está à venda na Martins Fontes, em São Paulo, Martins Fontes, em São Paulo, pelo site da editora. Eu mudei de editora, né, para ter seu livro. Agora está pela editora? Shoba. E isso é um trabalho muito legal, um trabalho super profissional. Pelo site da editora também, e em breve na Livraria Cultura, né? Eu vou estar fazendo um lançamento em São Paulo, em maio, ou em maio ou em junho mesmo, outro no Rio. Você disse que o seu primeiro livro, Natal Sem Mamãe, era uma crítica às relações familiares, e que o segundo, A Fonte, era uma crítica às relações profissionais ali do jornalismo. E esse é uma crítica às relações afetivas homem e mulher. Exatamente que tipo de crítica, né? O que há de errado nas relações hoje para você? O que você acha mais errado nas relações entre homens e mulheres hoje, nos casais? O que eu acho mais errado é que hoje em dia não há relação. Hoje em dia você não há relação. Você serve para mim enquanto você me interessa, ou fisicamente, ou sei lá. Variam os motivos, mas o fato é que hoje você não cria laços. Né? Você acha que ficou muito superficial a relação? Sim, como tudo, a vida está ficando superficial. A juventude de hoje é reflexo da vida que eles levam em relação a tudo. Então, o trabalho eu mudo conforme eu bem entendo. Estava conversando com uma pessoa essa semana aqui que falou que eu tenho um funcionário que pediu demissão para ele por torpedo. Essa é boa, essa mas novidade. Quer queiram ou não, como é que a juventude hoje se comunica? Assim. É MSN, é Facebook, é tudo assim. Então, para ele mesmo. É muito natural. Eu não creio que tenha sido até desse caso, eu acho que não foi, mas para ele é natural. Né? Isso reflete também nas relações. Né, pessoais. Porque o olho no olho, eu acho indispensável, né? Você chegar e falar com a pessoa, olha,
tô saindo, tô pedindo demissão, eu tô terminando com você. Tem que ter esse relacionamento. Mas tem algumas coisas que seria muito bom se você pudesse fazer. Por MSN, né, por torpedo, né? Mas eu também acho que perdeu um pouco, né? Antes eu dei minha palavra. Existia esse respeito, esse valor, e realmente vem se perdendo, né? E outra coisa que também eu tentei colocar como pano de fundo pro livro é o que significa falar eu te amo. O que significa esse eu te amo. O quanto custa falar isso com sinceridade, quantos conseguem falar isso com sinceridade, o quanto é difícil falar, o quanto de orgulho você tem que derrubar para dizer eu te amo, quando você faz tudo aquilo que eu quero, quando você age conforme eu quero que você haja. A partir do momento que você não agir, eu não te amo mais, né? Você não serve mais. Né? Então, infelizmente, o que eu percebo nas relações das pessoas tem muito disso. Né? Relacionamento não é fácil. Não é fácil, por isso que exige amor. Se não tiver amor, realmente qualquer coisinha separa, porque é difícil. Me desagrada, eu descarto, né? Me parece que é essa filosofia que hoje em dia a maioria das pessoas adotam, né? A partir do momento que passa a me desagradar aquela pessoa em alguma coisa, tô nem aí, acho outro e pronto. Mas eu acho que amar nunca foi fácil, né? Amar nunca foi fácil, porque antes você não separava porque ninguém separava. Sim. Né? E hoje em dia tá fácil, hoje em dia você nem casa, não casa, né? Extremo oposto agora, né, do que a gente viu acontecer lá atrás. Mas eu ainda acho que o que a gente vive hoje, essa liberdade que a gente vive hoje, eu acho que ainda me agrada mais do que aquelas amarras do passado. Onde você, né, já que nós estamos falando desse tema, né, onde você casava e dando certo ou não dando, tinha que ficar junto até o fim. Nesse ponto, sim, mas pelo menos obrigava você, não sou a favor disso também, havia muita hipocrisia, tá? Mas pelo menos você era obrigado a aceitar e a aprender a conviver com algumas coisas. Você se impunha a necessidade de superar alguns desafios que hoje está muito fácil. Hoje em dia, a primeira coisa, você olhou torto para outra pessoa, a pessoa dá mais, fica me olhar assim, eu não aceito, tchau. É verdade. Né? Não suporta mais algumas, não tolera mais algumas coisas que antigamente as pessoas falam, não, dá para tolerar, vamos empurrar mais um pouquinho, vamos ver se as coisas se ajeitam, né? Na verdade, as pessoas hoje em dia, elas não toleram diferenças. Elas não toleram, por isso que é fácil conversar pelo MSN. É verdade. Você pode fingir ser quem você quer ali, você está de saco cheio da pessoa, está fazendo outra coisa, respondendo quando você quer. Né? No tete-a-tete, é difícil, as pessoas são intolerantes, elas não toleram a diferença mais. E é interessante que as pessoas se apaixonam por meio dessa, pela internet, pelo se apaixonam. Nossa. E existem hoje, eu conheço um monte de gente que já casou. Já casou. Então, não sei, viu? Eu vejo... Tomara que esses casamentos deem certo e deem resultado, porque... estão acontecendo com muita frequência os encontros pela internet e se isso não der certo, nós temos uma enxurrada de... A quantidade de pessoas que namoram 4, 5, 6 meses de casa. Mas porque, como você falou, Paulo, tá muito fácil. É o test drive. Vamos morar junto, se der certo a gente casa. Gente, é assim que tá hoje em dia. Né? Não tem aquela coisa, não, nós vamos morar junto, nós vamos formar uma família, nós vamos ter um lar. Não, vamos morar junto. Não deu certo, pega essa escola de dente e tchau. Ai, gente, mas eu sou a favor disso aí. Ai, Malu, ai, amiga, eu não sou tão moderna quanto você. Eu te admiro. Eu também não tanto assim. Eu sou a favor. Malu, então você é daquelas que lá na internet você ia falar que você é perfeita. O mocinho do lado de lá ia ficar... Na verdade, eu tenho aversão à internet. Esse que é o problema. A internet pra mim é trabalho. Não, é verdade. Aliás, computador. Eu sou de uma geração... Né, Paulo, que começou na máquina de escrever. Eu sou antiga. Então... Não olha pra mim, de novo. Então, pra mim, computador é trabalho. Gente, eu não sei por que toda vez que ela fala que ela é antiga, eu olho pra mim. Não tô entendendo. Olha, mas eu preciso perguntar ainda pra você, antes da gente encerrar, que parece que já está com alguns projetos encaminhados aí, né? Alguns livros novos aí já pintando. Então, eu queria que você falasse desse novo projeto, né? E que parece que tem como fundo aí a Guerra do Paraguai. Então, fala um pouquinho desses novos projetos que vem por aí. Eu terminei um romance policial, né? Logo depois do Ramonet. E engavetei também. Eu acho que talvez não seja o momento de publicá-lo agora,
A pesquisa sobre a Guerra do Paraguai eu fiz em 2000 e 2001. Na época eu planejava fazer um mestrado em História. Viajei para o Paraguai, fiquei 10 dias lá, viajando pelo interior do país. E... Parte gostosa essa, né? Essa é uma parte boa. É uma parte muito boa. Vale muito a pena. Olha, é uma viagem que eu aconselho. Para quem quer luxo, para quem vai viajar com o espírito de Disneylândia, não vá. Mas se você vai com um olhar realmente de você ver diferenças, é exatamente o que a gente estava conversando, né? E conviver com algumas adversidades também, vale muito a pena. É muito legal. É um país muito diferente do nosso. É um país... Aí você vê o que é realmente uma nação pobre. Brasil é um país pobre. Tudo bem que a gente mora numa ilha de desenvolvimento aqui, que é São Paulo. Mas mesmo assim, eu já viajei para outros cantos do Brasil e você vê realmente o que é a falta de estrutura. Né? Em compensação, você vê um povo extremamente patriota, um povo com noções de civismo muito fortes, anos-luz à frente do brasileiro. E bom, eu acabei não usando esse projeto para o mestrado e falei, poxa, eu estou com tudo aquilo, tanta pesquisa, tanta... Né? Já tinha vontade de escrever um livro, na época eu já estava com vontade de escrever um livro sobre isso, um livro acadêmico. Não, vou aproveitar. Né? Consegui estruturar o enredo. Aí você aproveitou a pesquisa de campo e desenvolveu o quê? É um romance? É um romance. Um romance que tem como fundo a Guerra do Paraguai. Na verdade, no romance, os dois protagonistas do romance são dois perfis excluídos em ambos os países. Né? Então, no Paraguai, que é um país que quer ser europeu, mas é um país indígena, né? E o escravo, o soldado negro brasileiro, né? Que o brasileiro também quer ser europeu, mas nós somos um povo vira-lata, né? Uma grande mistura. Né? Então são dois protagonistas diferentes. E para quando o nosso público ituano pode esperar esse novo livro seu? Olha, eu acredito que para lançamento, eu vou concluir o livro ainda, acho que até a metade do ano o livro está concluído, mas começa a entrar aquela fase de revisão, desenvolvimento de capa, projeto de divulgação, enfim. Né? Então eu acho que para o ano que vem, disponibilidade nas bancas a partir do ano que vem só. 2013. 2013. Tá aí, 2013, um novo livro do Paulo Stuck. Paulo, para quem é jovem, gosta de escrever e quer começar na carreira, quer ser escritor, eu queria que você deixasse um recado, porque o nosso programa está terminando. Então, para quem quer começar a escrever, qual é a sua dica? Leiam. Eu acho que a leitura não só ajuda a pessoa a escrever, não vale só para quem quer ser escritor, eu acho que para quem quer ser alguém. Leia. A leitura te abre a janela do pensamento crítico. A leitura te apresenta ao mundo. Não importa se você vai ler através da internet, através do papel, não importa. Bula de remédio, mas enfim, leiam. Eu costumo falar isso para meus alunos. Né? O jornalista, particularmente, tem que ser um especialista, um generalista e um especialista em várias áreas. Né? Você adquire como isso? Leitura. Né? Leitura. Então, se posso dar uma dica, leiam muito. Valeu, Paulo. Parabéns, sucesso ainda aí, continue tendo muito sucesso na sua carreira de escritor. Quando você lançar o próximo livro, vem aqui para mostrar para o nosso público aqui do Três Damas, tá ok? Boa noite Malu, boa noite Priscila. Boa noite. E boa noite para você que nos acompanhou aqui pela TV Convenção de Itu. Beijo no coração, até semana que vem.